para ir até a cidade de Nínive, que era a capital da Assíria, então a potência mundial da época, para trazer uma mensagem de juízo ao povo de Nínive. Por causa da maldade do povo de Nínive, Deus iria destruir Nínive. E manda então que Jonas saísse lá da sua terra ali em Israel, porque Jonas era um profeta do reino do norte, do reino das 10 tribos, e mandasse ele sair de lá, ir até Nínive e levar esta mensagem. E o livro de Jonas conta isso, que Deus chamou Jonas, Jonas tentou fugir, depois as circunstâncias, como nós vamos ver, o levaram a ir, não diria na marra, mas no grande peixe, e ele acabou tendo que ir para Nínive, pregou, a cidade se arrependeu dos seus pecados, se humilhou diante de Deus, Deus não destruiu Nínive e o profeta ficou bravo. E termina o livro Deus mostrando para Jonas que não tinha sentido nenhum Jonas ficar bravo diante da manifestação da misericórdia de Deus. É este o tema que o pastor Ezequias Soares, que é o nosso comentarista desse trimestre, quer nos mostrar. Jonas, ele nos mostra a misericórdia de Deus. E mais, em pleno Antigo Testamento, nos mostra que a misericórdia de Deus é para todas as nações. Deus usou de misericórdia com o profeta, com um homem cheio do Espírito Santo. Mas Deus também mostrou misericórdia para os cruéis e maldosos ninivitas. Deus é misericordioso para os que estão de perto e para os que estão de longe. É essa a mensagem que aprendemos com o livro do profeta Jonas. Jonas, em hebraico, quer dizer Ioná. E eu gosto muito desse nome, porque é o nome da minha irmã. Minha irmã chama-se Ioná. Né? E é em hebraico Ioná, que quer dizer pombo. Pombo. E o nome de Jonas, a gente já tem visto que os nomes dos profetas falam muito sobre o ministério dos profetas. Jonas se chamou pombo, né? O nome dele quer dizer pombo, porque ele é um mensageiro. Os irmãos sabem que o pombo é a ave mensageira por excelência. O pombo correio. Né? Na antiguidade, as pessoas não tinham internet, não tinham e-mail, então eles mandavam as mensagens normalmente por pombos. E os pombos correios existem até hoje. E são usados aqui em São Paulo, não sei nos outros estados aí, mas aqui em São Paulo, houve um tempo atrás aí que os pombos, eu ainda acho que eles continuam sendo usados pelo crime organizado. O crime organizado está mandando pombos correios levar cartas, bilhetes, chip de celular para os presos nas cadeias. Por quê? Porque eles colocam um bloqueador de celular, o celular não pega, ou pelo menos não deveria pegar. Mas o pombo passa por todo isso daí. Pode pôr, estou aqui sendo assistido pelo irmão João, mostra aí, irmão João, né? Irmão João, que é policial militar reformado, pode pôr a guarda que for lá. Ele não aprendeu a matar pombo. Aliás, não pode por causa do IBAMA, não é? Então o pombo passa, pode pôr o agente penitenciário que for lá, o pombo vem, entra na penitenciária, e os pombos correios, eles têm um senso de direção incrível. Eles voam milhares e milhares de quilômetros e vão exatamente no lugar onde estão. Então o pombo foi o profeta Jonas. Jonas foi um pombo. Ele levou a mensagem para a cidade de Nínive. Ele era um mensageiro, o profeta mensageiro. Mas nem ele gostou de ser pombo. Essa aqui é a grande verdade. A mensagem dele era para que Nínive viesse a saber que Deus iria destruí-la. Irmãos, Jonas, como eu disse, ele é natural da cidade de Gat-Efer, que era uma cidade da tribo de Zebulon. Nós vemos isso no segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25. Está escrito assim:
Também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Efer. Que é Gat-Efer, era uma cidade da tribo de Zebulon, o irmão encontra lá no livro de Josué. Quando você quiser saber sempre alguma cidade, onde que ficava, é só ir lá naquela passagem do livro de Josué, aquele pedaço do livro de Josué que ninguém lê, que era a divisão das heranças das tribos. Lá tem o nome de todas as cidades. É como se fosse um guia, né? Um guia daquele tempo. E lá em Josué 19 e 13, nós vemos ali, quando fala da herança de Zebulon, ó, e saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon. E aí vem no versículo 13. Eu li o 10 e o versículo 13. E dali passa pelo oriente para o nascente a Gat-Efer em Et-Cazim. E sai a Rimon, Metuar, que é Neá. Então Gat-Efer era uma cidade que pertencia à tribo de Zebulon, mais ou menos onde ficou depois a Galileia das nações, a Galileia dos gentios, onde Jesus foi criado. Isso a gente já vê, irmãos, que Jonas foi tirado dali, daquela região, a mesma região que o profeta Isaías diz que ali resplandeceria a luz. Então aqui nós já vemos que Jonas é uma figura do maior missionário de todos os tempos, que foi o Senhor Jesus, que deixou a sua glória e veio pregar o evangelho para nós pobres mortais. Não é? Está lá no Isaías 9:1. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Isso nos mostra bem, irmãos, que quando Jesus pregou, os fariseus, os doutores da lei, diziam assim, pode alguma coisa vir da Galileia, ele é um galileu, vê se algum profeta veio da Galileia. Veio Jonas. Eles tinham esquecido do Jonas. Jonas veio. E Jesus disse que Jonas era um sinal do seu ministério. Era um sinal do seu ministério. Então Jonas, já pela própria origem, ali na terra de Zebulon, na tribo de Zebulon, ele já antecipa, ele é um tipo de Jesus. Deus vai colocar este homem, que é servo dele, nós lemos aqui, o seu servo Jonas, filho do profeta Amitai. Jonas, ao contrário de Amós, Amós disse, eu não sou profeta nem filho de profeta. Jonas era profeta e filho de profeta. Nem todo filho de profeta é profeta. Veja bem que a Bíblia fala que ele era profeta e também era filho de profeta. Então não havia nepotismo. Hoje essas coisas andam por aí, não é? Pastor pode ser filho de pastor? Pode. Nada impede. Mas primeiro ele tem que ser pastor. Depois ele é filho de pastor. Aqui eu tinha o profeta Jonas, o servo de Deus Jonas, que também era filho de profeta. A tradição judaica diz que Jonas seria aquele filho da viúva que foi ressuscitado por Elias. Existe até um livro de Júlio Minham, que nós citamos no nosso esboço, As Maravilhas da Ciência, que ele conta isto. É uma tradição judaica. Dizem que esta viúva que se converteu, ela não era judia, ela não era israelita, ela era de Sarepta de Sidom, uma cidade fenícia. Diz a tradição judaica que depois que choveu sobre a terra, Deus mandou Amitai casar com esta viúva e o seu filho acabou sendo adotado e ele acabou sendo também escolhido por Deus para ser profeta. Isso é a tradição que diz. Na Bíblia não diz nada, mas nós temos que dizer aqui o que a tradição diz. O que explicaria por que Jonas, um gentil que teria sido adotado por um israelita e se tornado israelita, acabou indo pregar para os gentios. Jonas não fez só isso. A gente pensa apenas que um belo dia Jonas recebeu a ordem de Deus para ir para Nínive e pulou fora. Não foi assim.
O livro de Jonas, eu já disse aqui, ele só conta esta passagem do ministério de Jonas. Mas, quando nós lemos aqui em 2 Reis 14, 25, a Bíblia diz que Jonas foi levantado por Deus e profetizou que Jeroboão II, o rei, que nós já temos visto aqui, que é o rei dos tempos de Oséias, os tempos de Amós, ele, porque Jonas era contemporâneo de Oséias e de Amós, ele restabeleceu os territórios de Israel. E Jonas se levantou, provavelmente já no reinado de Jeroboão II ou um pouco antes, e disse que Israel ia voltar a ter os seus territórios perdidos que haviam sido invadidos pelos sírios. Algo totalmente impossível de se pensar. Mas Jonas profetizou e Jeroboão II cumpriu essa profecia. Se cumpriu essa profecia. Ele recuperou os territórios perdidos de Israel. E nós já lemos aqui quando estudamos a respeito de Oséias e de Amós, mas vamos voltar aqui. No capítulo 14, versículo 26, a Bíblia diz que Deus fez eles recuperarem esses territórios porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga. Então, Jonas profetizou o bem de Israel. E se cumpriu. Israel estava vivendo um período de prosperidade. Os sírios haviam sido derrotados pelos assírios. A Assíria ficava no norte da Síria, né, onde hoje é a região do Iraque, e ela veio e invadiu. Os sírios foram derrotados e Israel aproveitou e recuperou seus territórios. Então Jonas, ele era conhecido como um homem de Deus e um homem que primava pelo amor à pátria. Ele era o profeta da nação. E se a tradição judaica israelita estiver certa, ele sendo um gentio, tendo sido adotado por israelita e tendo profetizado pelo bem de Israel, e o bem de Israel tendo ocorrido, ele era muito considerado pela nação. Ele era o profeta da nação. E é por isso, irmãos, que quando Deus chega para Jonas e diz para ele, olha, e o livro de Jonas começa assim, curto e grosso. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A Bíblia diz que Jonas era servo de Deus. Então todo servo de Deus é um homem que gosta das coisas corretas, é um homem que vive em santidade, principalmente Jonas, que era um homem cheio do Espírito de Deus. E ele havia profetizado que Deus haveria de restaurar Israel. Ele era famoso porque ele era o profeta da nação. O homem que trouxe a bênção de Deus para Israel. E agora Deus diz para ele, vai até Nínive, que era a capital da Assíria, que era a maior ameaça para Israel, porque eles tinham destruído a Síria. O próximo que eles iriam invadir era Israel. E Deus diz, vai lá e diz que eu vou destruir, porque a maldade dela tem chegado até mim. Certamente, irmãos, Jonas disse, olha, o meu povo de Israel estava em pecado, na idolatria. Deus teve pena dele e restaurou até os territórios dele. Eu mesmo dei a mensagem, se cumpriu. Agora, se eu for lá, Deus também vai fazer o bem para aquele povo. E a gente quer que aquela raça acabe de hoje. Já tinha que ter acabado. Porque é a maior ameaça para nós. Se Deus destruir Nínive, destruir a Assíria, como dizia meu finado avô, baialô. Quer dizer, acabou, não tem mais problema. Essa prosperidade vai seguir indefinidamente. Foi este o pensamento de Jonas. Num período de grande prosperidade que ele mesmo havia profetizado que ia acontecer. Edward Rees e Frank Classen, os autores da Bíblia em ordem cronológica, dizem inclusive que Jonas, ele profetizou entre o primeiro período do ministério de Oséias e antes do ministério de Amós. O primeiro período do ministério de Oséias, os irmãos se lembram, nós estudamos na lição de número 2, foi aquele período em que ele casou com a prostituta, em que ele fez a mensagem através dele próprio.
E depois veio Amós, e como o Amós foi expulso, Deus então levanta Oséias novamente para pregar e falar da destruição de Israel a partir da morte de Jeroboão II. Então Jonas profetizou aí entre Oséias e Amós. Então era um período de grande prosperidade. E Jonas disse: o quê? Eu, que sou o profeta da nação, vou ser um instrumento de Deus para o bem-estar dos inimigos do meu povo? Eu sou conhecido como o profeta da nação. A propriedade peculiar de Deus entre os povos é Israel. Que os gentios colham o fruto da sua maldade. Jonas pensou com muitos crentes hoje. O que tem de crente macumbeiro evangélico. São crentes que sabem que o cidadão é incrédulo, que o cidadão lhes faz mal, que lhes é uma ameaça, talvez até no emprego, talvez até num concurso. Às vezes não é nem incrédulo, hein, irmãos? Às vezes é um crente mesmo, mas ele está querendo aquele lugar na igreja, está querendo aquele ministério. Então, ele fica orando a Deus. Senhor, estenda a sua mão, faz justiça. Em outras palavras, Senhor, eu estou querendo me vingar daquele cidadão, eu estou querendo o mal daquele cidadão, mas eu, como Pilatos, lavo as minhas mãos, e o Senhor vai lá e faz o serviço sujo, como dizem por aí. Só que Deus é limpo. Ele ama. E você terá a maldade que você deseja, como nós vimos na lição sobre Obadias, caindo sobre você. O livro de Jonas, então, conta essa ordem de Deus, a desobediência do profeta, depois a obediência do profeta, e passar entre uma desobediência e uma obediência, tem um grande peixe aí no meio, não é? Espero que você não tenha que ficar no ventre do inferno, como disse Jonas, para que você de desobediente passe a obediente. Já é uma lição atual do livro de Jonas, porque tem muito crente desobediente hoje, infelizmente. Tem muito crente desobediente. É aquela música do Jericó. Pelo amor de Deus, não diga que é crente. A gente podia cantar para o Jonas aqui, né? Então, Jonas, o livro pode ser dividido em 3 partes. Primeira parte, a chamada e a desobediência de Jonas. É o capítulo 1. Segunda parte, o arrependimento de Jonas. Capítulo 2. E a terceira parte, que é a pregação de Jonas e os seus efeitos. Então nós podemos dividir, que envolve os capítulos 3 e 4. O nosso setor de educação cristã dividiu o livro de Jonas em 2 partes apenas. A primeira chamada, que é a da desobediência, que vai dos capítulos 1 e 2, e a segunda chamada, que vai dos capítulos 3 e 4, que é a parte da obediência. Mas vamos ficar aqui com essas 3 divisões que nós adotamos em nosso esboço. Lembrando também que o livro de Jonas tem 4 capítulos assim, tanto na Bíblia hebraica quanto na nossa Bíblia. Só que a divisão de versículos é um pouco diferente. O capítulo 1, versículo 17 da nossa Bíblia é o capítulo 2, versículo 1. E aí depois, por isso que, se você for consultar uma Bíblia hebraica, todos os versículos nossos do capítulo 2 tem um número a mais, né? Porque ele só tem 16 versículos no primeiro capítulo, e depois o 2.1 deles é o nosso 1.17, e o 2.1 nosso é o 2.2, e assim por diante. Mas, como eu disse para os irmãos, essa divisão de capítulos e de versículos é algo recente, né, na Bíblia, nos séculos 12, 13, 14, não é algo inspirado, e o texto é o mesmo. Não há acréscimo nem diminuição. Então vamos começar com essa primeira parte, não é? Jonas recebe a ordem de Deus. Vai para Nínive e clama contra ela. E Jonas
falou, o Senhor está me mandando para Nínive? Pois eu vou para o lugar mais longe que existe. Eu vou para Tarsis. Irmãos, Tarsis era naquele tempo o fim do mundo. Tarsis era ali na Espanha, ali quase indo para o Oceano Atlântico. Era o limite do mundo conhecido de então. E Jonas disse, lá no fim do mundo Deus com certeza não está. Deus não está, ele não vai até o fim do mundo. Ele tem que cuidar de Israel. Ele está já preocupado aqui com a Síria, que é aqui pertinho, mas eu vou lá para o fim do mundo. E lá eu não vou obedecer a Deus. Ele não tem nem como me achar lá. Irmãos, tem muito crente que também vai para o fim do mundo. Estes crentes são o fim do mundo. Só que nós temos que ler o Salmo 139. Se você ainda está fazendo alguma coisa escondida, por aí, ninguém está vendo, sua mulher não sabe, seu marido não sabe, seu filho não sabe, seu pastor não sabe, mas Deus sabe. Deus está em todos os lugares, conhece todas as coisas. Não faça esta tolice que Jonas fez. Por que Jonas agiu assim? Eu já disse aqui. Ele tinha se tornado famoso como profeta da nação. E ele ficou mais impressionado com a nação do que com Deus. Segundo, ele sabia que Deus tinha sido misericordioso com Israel. E ele, por ser servo de Deus e profeta de Deus, ele sabia o caráter de Deus. Então ele sabia que Nínive também seria abençoada como tinha sido Israel abençoado. E ele não queria a bênção de Nínive. Porque Nínive forte, abençoada, era uma ameaça para Israel. E terceiro, ele disse, eu sou profeta. Como profeta, eu tenho que falar para o meu povo, para o povo de Deus. Eu quero Deus só para o meu povo. Eu não quero Deus para os outros. Hoje tem muita gente que pensa assim. Pensa que Deus é só dele, é só da igreja dele, que Deus só pode abençoá-lo. Aliás, esse egoísmo, esse individualismo que nós estamos vivendo hoje, é isso. Deus para mim e depois para mim. E o resto fica com o diabo. Não é assim não, irmãos. Jonas estava muito voltado para a sua nação. Mas Deus é Deus de todos. Ele tinha esquecido que Deus havia falado quando escolheu Israel. Deus escolheu Israel? Escolheu. Israel é de Deus? É de Deus. Mas não é só Israel que é de Deus. Está lá em Êxodo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha. Israel era um povo especial. Como a igreja hoje, Paulo escrevendo a Tito, diz que nós somos um povo especial. Mas Deus não é só Deus dos crentes. Os incrédulos é que diz o Deus dos crentes. E a gente tem que dizer para eles, o Deus dos crentes também é o Deus dos incrédulos. Ele é o nosso Deus. Toda a terra é dele. Mas Jonas disse, não, com isso não. O que é isso? Eu quero as bênçãos para Israel, eu quero o bem de Israel, a prosperidade de Israel, e que Nínive seja destruída. E ele então foi para o lugar mais longe. Se já se descobrisse que existia o Brasil naquele tempo, ele vinha para o Brasil. Ele foi para o lugar mais longe. Irmão, só que por mais longe que você vai, você sempre está perto de Deus. Principalmente o servo de Deus. O servo de Deus está pertinho, em comunhão com Deus. E Jonas foi. E o que é interessante, irmãos, é o seguinte. Como é difícil ser desobediente a Deus. Nínive era incrédulo. Irmãos, os ninivitas, eles eram... A história conta. Nosso esboço eu dou algumas passagens explicando isso. Os ninivitas, eles eram o povo mais cruel que existiu na face da terra. Eles tinham o prazer de torturar e fazer sofrer os seus inimigos. Eles não matavam apenas, eles torturavam. Existe uma técnica, a técnica mais cruel que existe até hoje, na história, foi criada pelos assírios.
era chamado empalamento. Os irmãos sabem que o nosso aparelho digestivo tem 2 buracos, não é? Um que entra e o outro que sai. A boca e lá no reto, os irmãos sabem que sai o que não serve. Então, qual era o prazer dos ninivitas? O prazer dos ninivitas era quando pegavam os soldados vencidos, ou os povos vencidos. Não precisava ser soldado, não, mulher, criança. Eles gostavam de enfiar um pau por aqui para sair pelo outro lado. Ou então do outro lado para sair por aqui. Isso se chama empalamento. Era um negócio terrível. É pôr as tripas. Existe uma expressão hoje que fala assim, pôr as tripas para fora. Não é? É por causa dos assírios. Esse era o povo e a maldade deles era tão grande, não é só porque a história diz. Era grande mesmo porque Deus resolveu destruir. Quer dizer, chegou ao limite. E Jonas falou, esse povo merece isso mesmo. Será que você não tem falado isso? Quando você vê esses verdadeiros animais, vamos falar dos animais daqui a pouco, esses verdadeiros animais que estão aí na mídia, cruéis, que torturam as pessoas. Outro dia estávamos vindo, ontem, né? Prenderam primeiro aí, que matou aí uma universitária, mas antes bateu, espancou e também cortou a orelha dela para depois matar. Não era só dar um tiro, mas essas pessoas são cruéis, são verdadeiros animais. Nínive estava cheio desses animais. E você, às vezes, você olha uma coisa dessa e diz assim, merece morrer. Mas Deus não pensa assim. Deus, para esse povo, Deus mandou o profeta pregar, para avisar que ele iria destruir. Agora, quando Jonas desobedeceu, olha que interessante. Eu fiquei aqui estudando essa lição, eu fiquei chocado, confesso aos irmãos. Para Nínive, Deus mandou um profeta que ia andar não sei quantos quilômetros, 600, 700, uns 1000 quilômetros, para chegar lá e ainda avisar. Apesar de eles serem maus, cruéis. Mas eram incrédulos, gentios, não conheciam a Deus. Então Deus retarda o juízo para dar uma chance. Agora o profeta que já conhecia Deus, foi ele entrar no navio. A Bíblia diz, ele entrou no navio. O navio zarpou. E o versículo 4 diz, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio já estava para quebrar-se. Irmãos, quando a gente desobedece a Deus, Deus não dá um espaço, não, viu? Nínive ia ser destruída, mas Deus ia mandar o profeta. O profeta fugiu, Deus parou. Com Nínive, Deus demorou. Com o profeta, ele entrou no navio saiu, e veio tudo de uma vez só. Sabe por quê, irmãos, Deus faz assim com o desobediente? Porque ele já conhece a Deus. Então, cuidado, viu? Quem desobedece, a fúria de Deus já vem, bam! Já veio de uma vez só. Grande vento, grande tempestade, e o navio já estava quebrando. Agora, para Nínive, ele parou. A maldade, eles estavam fazendo a maldade lá, mas o profeta não foi lá dar a mensagem. Então, para os desobedientes, de imediato, Deus já manda a sua mensagem. Para os incrédulos, Deus aguarda um pouquinho. Porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Vento, tempestade, o navio quebrando e o nosso profeta dormindo. Irmãos, ele foi para o porão. Porque ele disse, no porão, Deus pode sim dar uma olhada do céu assim pro navio, ele pode me encontrar ali. Agora no porão não tem jeito. Eu vou lá para o porão. E lá no porão, Jonas dormia, indiferente às coisas. Irmãos, é muito triste, mas quando o crente fica desobediente, ele fica indiferente ao próximo. Jonas estava indiferente ao navio porque ele já estava indiferente com a sorte dos ninivitas. Quando ele não aceitou a ordem de Deus, é porque ele não queria nem saber. Desculpa a expressão popular que eu vou dizer aqui,
Mas quando ele soube que Nínive ia se destruir, ele falou, que se danem. Um crente desobediente, ele não tem amor pelo próximo. Ele não está nem aí com o próximo. Ele é indiferente. Então, quando a gente vê Jonas dormindo, em plena situação desta, você diz, como ele pôde ser assim? Ele já estava assim. Quando ele resolveu comprar passagem e ir para Tarsis, ele já estava indiferente ao próximo. Aqui só se manifesta isso, que estava no seu coração e que agora se manifesta. Todos clamavam ao seu Deus. Já estavam jogando as mercadorias no mar. Mas Jonas desceu para o porão, se deitou e dormia um profundo sono. Isso era muito mais do que um sacrifício da tarde, como chama aqui o nosso irmão bispo. Mostra aí o nosso irmão bispo que está nos assistindo aqui, não é? Ele às vezes ele dá um sacrifício da tarde, assim, dorme um pouquinho em casa e tal, depois que vem de um labor diário. Mas esse aqui dormia um profundo sono. Era o sono da indiferença. Era o sono da falta de amor. E para estes, Jesus, usando o apóstolo Paulo, diz, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Irmãos, não podemos estar anestesiados com as coisas deste mundo e deixar de ver a necessidade das almas que precisam de salvação. Já que o profeta não profetizava, dormia e não tinha jumenta lá para usar, quando Balaão estava fora da direção de Deus, Deus usou uma jumenta. Aqui Deus usou o mestre do navio. Olha que vergonha, né, irmãos? Quando Deus precisa usar um incrédulo para falar a palavra de Deus para nós. E Deus usa. Eu já tive essa experiência. De alguém incrédulo chegar para mim e falar, mas você não é crente? Mas você não vai confiar em Deus? Outro dia nós vimos aqui o pastor Eli Martins de Souza, a nossa igreja aqui em São Carlos, aqui no estado de São Paulo, quando ele falou aqui na escola bíblica que foi diagnosticado um câncer, e ele chegou e o médico disse, olha, eu tenho que dizer para o senhor que o quadro é sério, é grave, mas eu estou vendo aqui na sua ficha que o senhor é pastor. Portanto, isso não deve abalar o senhor. E aí? Hã? E aí? É o mestre do navio. E disse assim, que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E o triste, irmãos, é que o mestre do navio mandou o Jonas orar e o Jonas não orou. Não orou. Não orou porque crente desobediente não tem vontade de orar. Ele tem medo. Ele sabe que está em falta com Deus. E não adiantou nem o mestre do navio. Aí os marinheiros lançaram sortes. E alguém diz assim, como é que caiu a sorte sobre Jonas? Será que funciona mesmo esse negócio de lançar sortes? Deus aprova isso? Irmãos, Deus não aprova o lançar sortes. Agora, Deus precisava falar com esse homem. Ele estava dormindo. Mandou o mestre do navio para falar. Para ele orar. Ele não orou. Então Deus fez com que a sorte, porque Deus está no controle de todas as coisas, caísse sobre Jonas. E quando caiu sobre Jonas, talvez o mestre do navio tenha falado, bem que eu desconfiei, não é? Aí perguntou assim, que ocupação é a tua? É um profeta que está dormindo no porão, fora da direção de Deus, e é um desocupado. Desocupado. Será que você é um desocupado? Não está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer? De onde vens? De onde que ele estava vindo? Está fugindo. Saiu do seu lugar. Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E aí Jonas confessou. Irmãos, o segredo para transformar desobediência em obediência, para receber o perdão e a misericórdia de Deus, é a confissão dos pecados. Jonas disse, eu sou hebreu.
É difícil, né? Tem certas horas que a gente tem que falar, eu sou crente, mas você andou fazendo tanta coisa. Mas ele teve que dizer, eu sou hebreu, temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. E aí todo mundo ficou com medo. E Jonas disse, é só me largar, jogar no mar que resolve tudo isso. Jonas não se importou com os marinheiros. Estava dormindo. Mas ele já começou a fazer o ministério. Às vezes eu fico pensando, viu? Deus não queria só salvar os ninivitas, queria salvar os marinheiros também, porque eles se converteram. A Bíblia diz que eles ofereceram sacrifícios a Deus. E Jonas já aprendeu uma, né? Você é desobediente, mas eu quero salvar os marinheiros. E quando ele confessou, os marinheiros tiveram temor, oraram a Deus, e atendendo ao que o profeta disse, jogou no mar. E quando jogou no mar, Jonas falou, agora é o fim. Agora eu vou conhecer o capeta. Não é? Porque ele estava desobediente, ele não podia morrer naquele momento. Ele estava em pecado, ele confessou, né? Verdade que ele tinha confessado, mas... E aí veio, e quem engoliu Jonas? Nosso comentarista, ele pergunta, foi uma baleia ou um grande peixe? Olha o que está escrito aqui. Temeram, pois, os homens com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então eles serviram a Deus. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Muitos dizem, não pode ser baleia porque a garganta da baleia ela é muito pequena, não cabe uma pessoa. Se a Bíblia tivesse dito uma baleia, podia ter garganta pequena, grande, e quando Deus manda engolir, engole. Não é? Então não é porque a baleia tem uma garganta pequena que eu vou dizer não foi uma baleia. Não, eu vou dizer que não foi uma baleia porque a Bíblia diz que foi um grande peixe. Mas o irmão pode dizer, mas abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 12, versículo 38. Não é? E diz lá que foi uma baleia. Versículo 40, 12 e 40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Acontece, irmãos, que a Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia aqui, o Novo Testamento, foi escrito em grego. E a palavra grega aqui é ketos, de onde vem a palavra cetáceo. Quem são os cetáceos? Vai lá no seu livro de biologia, de zoologia, e vai ver lá que os cetáceos são os mamíferos marinhos. Baleia, golfinho e tudo. Porque ketos em grego quer dizer monstro marinho. Quer dizer, um animal grande. Então, essa tradução de baleia, que está aqui em Mateus 12, 40, não é a melhor tradução. É ketos, em grego quer dizer monstro marinho, um animal do mar grande. Então foi um grande peixe. Até porque baleia não é peixe, é mamífero. Então foi um grande peixe. Júlio Mignon, no seu livro As Maravilhas da Ciência, ele defende que foi um esturjão. E chega até a mostrar, porque o esturjão ele nada tanto na água doce quanto na água salgada, porque ele entende que Jonas foi jogado em Nínive. Eu já não entendo assim, que ele não foi jogado em Nínive. Mas se ele tivesse sido jogado em Nínive, Nínive não tem mar. Cuidado, tem uns pregadores por aí que dizem assim, e o peixe jogou na praia, o Jonas, lá na cidade de Nínive. Nínive não tem praia de marinha, não é banhada pelo mar. Nínive fica às margens do rio Tigre, lá na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Então teria que ser um peixe que anda tanto no mar quanto na água doce. E esse esturjão, Júlio Mignon entende que seja. Só que eu, né, que nada, né? Então, é nada mesmo, né? O peixe não anda, ele nada. É isso mesmo. E, só que eu não vou dizer, porque eu não entendo que Jonas tenha sido jogado em Nínive. O texto diz assim, que
Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. E depois diz, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te e vai. Então ele não estava em Nínive. E isso bate bem, irmãos, porque a Bíblia fala o seguinte, lembra-te, pois, de onde caíste. Então Deus mandou o peixe vomitar, eu tenho quase certeza absoluta, isso é uma coisa minha, mas para mim ele vomitou bem no porto de onde ele pegou o navio. É, para voltar ali, onde você errou. Mas antes de Jonas ser vomitado na terra, ele orou. Tá vendo, irmão? Quem não quer orar no porão do navio, ora no ventre do peixe. Ele orou e disse, no ventre do inferno, com as algas no meio dele, as algas se enrolaram na cabeça dele, não é? Ele não quis orar por bem, orou por mal. Tem uns crentes que precisam de um peixe. Que hoje em dia o povo vem para a igreja e não ora, né? Não é peixe para comer, não. Precisa peixe para orar. Viu? Precisa de engolir um grande peixe engolido. Talvez você esteja com a cabeça enrolada, com seus problemas todos assim. Sabe por que você está todo enrolado assim? Você está num verdadeiro inferno. Foi o que ele disse. Ele disse, olha, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Aí, interessante, né? Ele achou que no porão do Davi Deus não ia vê-lo. Que em Tarsis Deus não ia vê-lo. Agora ele aprendeu que até dentro da barriga do peixe Deus ouve. Meu irmão, para que entrar na barriga do peixe? Seja obediente. Antes que você se enrole nas algas, antes que você esteja nesse verdadeiro inferno, clame a Deus e Ele te ouve, sem você precisar ir até lá. E Jonas se arrependeu. Irmãos, ele não só orou e só chorou e lamentou. Porque quando Deus veio segunda vez para ele então vai até Nínive. Mas ele não era o profeta da nação? Era. Mas agora ele aprendeu a lição. Foi. Mas ele não queria o mal dos ninivitas? Ainda queria o mal dos ninivitas. Mas ele não era doido. Ele foi. Ele sabia que Deus ia perdoar? Sabia. Isso ele lhe agradava? Não o agradava. Mas ele foi. Porque quem se arrepende, muda de atitude. Arrependimento é mudança de atitude. Não é choro. Não é lamento. Não é desespero. Arrependimento é mudança de atitude. E aí então Jonas chegou na grande cidade de Nínive, que precisava andar 3 dias nela, e ele trouxe uma mensagem simples, curta e grossa. Ele disse, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Talvez Jonas tivesse pensado assim, Senhor, isso é uma conjectura. Mas, Senhor, eu já perdi uns dias aí viajando de navio, grande peixe. Então, dá para abreviar esse negócio aí? 3 dias só, né? 3 dias eu prego aí e já destrói tudo isso aí. Não, Deus deu 40 dias. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E o que aconteceu? Os homens de Nínive creram em Deus. Proclamaram jejum, vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Que diferença, né, irmãos? Deus falou, o profeta desobedeceu. Deus falou, os incrédulos, cruéis e maldosos ninivitas creram. E a fé é quem traz a salvação. Eles creram em Deus. Não era o Deus deles. Eles tinham muitos deuses. Mas eles creram em Deus. A começar do rei. O rei foi o primeiro. Ele que era considerado filho dos deuses, ele foi o primeiro a crer. Depois vieram os grandes. E eles se humilharam diante de Deus. Se arrependeram. Pediram perdão. Foi dado um jejum para todos. Nem os animais podiam comer. Aqui, irmãos, é o único lugar na Bíblia que diz que os animais jejuaram. Quer dizer, não é que eles jejuaram, não é? Porque animal não tem consciência. Mas Deus, o rei mandou que nem eles pudessem se alimentar.
Foi o único lugar aqui na Bíblia. Tem uns hinos que andam por aí, esses pseudo-hinos, que anda dizendo que leão jejuou lá em Daniel. Jejuou coisa nenhuma. Deus fechou a boca deles. Entendeu? Então eles não jejuaram coisa nenhuma. Aqui não. Aqui eles foram privados de alimento. Não é? O anjo. Que anjo? Deus enviou o sol. Deus enviou o anjo, exatamente. Deus enviou o anjo e fechou a boca do leão. E leão também não serviu de travesseiro, como andam cantando por aí. Tá certo? Então, aí a Bíblia diz assim, que os homens e os animais estarão cobertos de saco. E clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Então também os animais foi mandado que eles fossem colocar, certamente aqueles animais do exército, que tinham aquelas, como é que é, uma espécie de vestimentas, né? Hoje tem, coloca um vestidinho, cachorro e tal, mas os arreios mais bonitos, mas tem aquela coisa que chama, esqueci, né? Que era do rei e tal, que era pomposo, não, eles colocaram todas as vestimentas nos homens, todos vestidos de saco, que era um sinal de humilhação e de arrependimento no Oriente, e os animais também tiraram toda a pompa dos animais. Nosso saudoso pastor Walter Marques de Mello, ele sempre defendia aqui que esses animais eram aqueles homens cruéis, que são verdadeiros animais, como nós encontramos hoje esses bandidos cruéis, desalmados. E nós concordamos com ele, porque animal não pode se converter. A Bíblia diz assim, clamarão e se converterão. E no final do livro, diz assim, que Deus diz, eu não terei compaixão de mais de 120 mil homens e também muitos animais. Então esses animais aqui não envolve só os seres humanos, envolve só animais, né? Envolve também essas pessoas extremamente cruéis e desalmadas. Paulo, certa feita, diz assim para Tito que eles tinham lá em Creta verdadeiras bestas feras. Nós temos homens aí, irmãos, que nós vemos, isso aí é um bicho em forma humana, não tem nenhum respeito, nenhuma dignidade para o próximo, é cruel, tortura, mata, esfola, corta em pedacinho, esse aí merecia a pena de morte. Não, irmãos, Deus quer salvá-los. Nós não podemos ser como Jonas, querendo o mal desta gente. Deus quer salvá-los. Porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Desde o pior e mais cruel criminoso, até o mais bonzinho, até o mais caridoso. Deus quis a salvação dos ninivitas e quis a salvação de Cornélio. Cornélio era um homem piedoso, dava esmolas, bonzinho. Só faltava ser salvo. Então Deus queria salvá-lo e salvou. Mas Deus queria salvar Nínive também. Não sejamos como Jonas. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu. Mas Deus se arrepende? Deus não é imutável, nele não há sombra de variação. Como é que Deus se arrependeu? Irmãos, Deus é imutável. Deus, quando a Bíblia fala que ele se arrepende, é para que nós entendamos o que aconteceu. Porque a Bíblia é a revelação de Deus para o homem. E Deus está muito acima de nós. Então ele precisa usar uma linguagem para a gente entender. Por exemplo, esta garrafa aqui está ao meu lado direito. Para vocês aí é esquerdo, mas no meu é direito. Certo? Aqui. Portanto, eu estou à esquerda da garrafa. Agora, vejam bem. A garrafa ficou do meu lado esquerdo. E eu fiquei do lado direito da garrafa. Eu pergunto, eu mudei de posição? Não, eu não mudei de posição. Mas eu estava à esquerda da garrafa. E agora estou à direita da garrafa. Quem mudou de posição foi a garrafa. Foi o que aconteceu com os ninivitas. Eles é que mudaram de posição. De maldade, de prática do pecado, de indiferença em relação ao Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. Quando eles ouviram a mensagem, eles admitiram que Deus era o Senhor, inclusive de Nínive, e que ele iria mesmo destruir. E eles pediram para mudar de atitude. Eles pediram perdão a Deus.
assumir o compromisso de servir a Deus. E como era um compromisso sincero e verdadeiro, desde o mais bonzinho até os animais, Deus não mudou de posição. Mas agora que estava à direita, ele estava agora à esquerda. Ou seja, aquilo que era juízo, agora passou a ser misericórdia. Jonas, tendo pregado, desconfiando que Deus iria perdoá-los, mas ele fez, como diz o pastor Alderi Nelson Rocha, numa pregação muito conhecida dele, sentou na arquibancada. Chegou, foi para uma colina, montou a tendinha e falou, vou ver agora a destruição de Nínive, que é a salvação do meu povo. Esse povo ruim não vai crer na minha mensagem. Esse povo ruim não vai dar nem crédito ao Deus de Israel. E eu vou ver todo mundo, talvez ele tenha pensado, vai ser igual Sodoma e Gomorra, queimando tudo. E não aconteceu nada. E aí ele ficou bravo, ele ficou ressentido. A Bíblia diz que ele ficou ressentido. Não, crente desobediente, crente sem amor, ele fica ressentido, é todo melindroso. É todo crente não me toques. E Jonas ficou bravo. E pediu para morrer. Eu fiquei desmoralizado agora. Agora eu vou chegar lá na minha terra e falar, escuta, você veio isso aqui que a gente ia ficar bem, a gente ficou bem. Você foi se inventar de ir lá em Nínive, dizer que eles iam destruir e agora eles estão bem? Como é que é? Eu vou perder minha reputação, senhor. Eu quero morrer. Eu não quero passar vergonha. Aí Deus disse, é razoável este teu ressentimento, Jonas? E aí ele fez nascer uma aboboreira. Uma aboboreira. Parece que o Jonas estava muito quente lá, ou ele devia ser careca. Tem algumas pessoas que acham que ele era careca, porque com sol assim causticante. Quando tem um cabelinho assim, resolve. Agora, quando já fica igual o irmão João, assim, né, irmão João? O sol já está. Aliás, está aqui, está uma coisa interessante, viu, irmão? Tá o irmão João, que já perdeu quase tudo. O irmão Bispo já está indo. Eu aqui ainda estou com um pouquinho de cabelinho. O irmão Silvio, que não dá para ver aí, ele também já está entrando na... Mas, pelo jeito, dizem, né? A Bíblia não diz. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que Eliseu era calvo. Agora, Jonas eu não sei. Mas o sol causticante ali não é fácil. Deserto, né? No Mesopotâmia ali, onde hoje é o Iraque. Não é uma situação, não é um lugar bom. E quando ele viu, nasceu, de um dia para o outro, nasceu uma aboboreira. De um dia para o outro, nasceu uma aboboreira. E já fazendo uma sombrinha. E o Jonas ficou todo contente com aquela sombrinha e tal. Mas no dia seguinte, Deus mandou um bicho que comeu toda a aboboreira. E o Jonas ficou muito triste. E quis morrer por causa da aboboreira. E Deus disse, olha, você tá triste querendo morrer por causa da aboboreira? Foi você que plantou a aboboreira? Não fui eu que criei a aboboreira. E de um dia para o outro, e no outro dia eu não destruí. E você tem amor pela aboboreira? E eu não teria amor por 120 mil homens, além dos animais? E termina o livro de Jonas com esta pergunta. Irmãos, é razoável nós não amarmos o próximo, que foi criado à imagem e semelhança de Deus? É razoável nós querermos ir para o céu e não nos preocuparmos que as pessoas estão indo para o inferno? A graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Nós, como Jonas, somos servos de Deus. Nós, como Jonas, somos chamados a denunciar o pecado e a anunciar ao mundo que o juízo virá. Mas eu e você, assim como Deus e não como Jonas, precisamos amar as almas que estão caminhando para o inferno. É razoável não amar o próximo? É razoável não pregar o Evangelho? É esta mensagem que Jonas nos deixa. Esta pergunta que deve me inquietar e te inquietar. Porque nós não temos que ser como Jonas, mas temos de ser como Deus. Amém.